que foram postas ou impostas por homens. Por exemplo, você quer ver uma coisa importante? Me ajuda aí, hein? Alô? Amém? Você quer ver uma coisa? Quem disse que o mês de janeiro é o primeiro mês do ano foi um imperador, Júlio César, depois foi um papa, Gregório VI. Certo? Depois você procura aí, você vai ver. Não vai procurar agora, por favor. Quero que você preste atenção, amém? Mas quem disse que o mês de janeiro seria o primeiro mês do ano foi um homem. Foram pessoas. Porque, na realidade, o ano lunar começou no início de setembro do ano passado. Interessante isso. Mas o homem resolveu dar um jeitinho que seria em janeiro e pronto. E assim ficou. Já há muito tempo assim ficou. Mas isso não importa. Deus, quando Ele quer entrar com algo novo, uma nova dimensão, Ele não vai escolher o mês, Ele faz no tempo dele. Mas quer queira ou não, está acontecendo algo novo agora. Há muitas palavras que foram profetizadas, que Deus trouxe a mim, Deus trouxe a muitas pessoas, trouxe lá a minha cobertura e muitos profetas na terra, que estão declarando isso, que é um tempo de novidade, um novo nascimento, de uma reformulação na igreja, que vai ser manifesto pelo poder do Espírito Santo, não pelo homem. Por isso que diz lá a palavra, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, não foram com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Então ali está falando, nós não fomos resgatados por tradição, como por prata e ouro. Por quê? Prata e ouro costuma trazer tradições. Costuma querer mudar o curso de algumas coisas, porque as pessoas ficam ligadas em prata e ouro. E isso vem acarretar mudança de hábitos. E vem trazer tradições, regras. Você pode perceber que tem muitos lugares, muitas igrejas, muitos ministérios que têm muitas regras impostas por homens, porque foram herdadas já há muitos anos atrás. Alguém copiou de alguém, se alguém copiou de outro alguém, e isso veio vindo até chegar a nós. Mas eu quero te dizer algo muito tremendo, importante. O Espírito Santo está rompendo tudo isso aí. Amém. Por isso que está sendo dito sobre reformulação, reinvenção da igreja, que seja, porque Deus ele pode reinventar, ele é criativo. E ele é multiforme sabedoria, como diz lá em Efésios 3:10, e a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pela igreja de principados e potestades. Então a multiforme sabedoria de Deus, ela está envolvida com a igreja do Senhor. E ela pode mudar muitos raciocínios, muitas maneiras de pensar, para ser o pensar de Deus, não o nosso. Amém, amados? E falando sobre isso, eu quero mesmo declarar que há um potencial profético na sua vida que não tem limites, que não tem tamanho, é um tamanho imensurável. O tamanho do negócio, do potencial profético que você tem. Mas isso aí, muitas vezes, ele é soterrado. Na vida de muitas pessoas, isso é soterrado. Por causa do interesse por outras coisas. Isso que está tão latente na sua vida acaba ficando obscuro. Porque outras coisas tomam lugar daquilo que é o nobre de Deus, que é esse profético que ele nos entregou. Por isso que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1, Paulo falando pelo Espírito Santo, buscai com zelo os melhores dons, mas, todavia, aliás, principalmente o de profetizar. É uma coisa tão importante que ele disse isso. Busque com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Porque profetizar é como um martelo que está batendo em algo para se arrebentar. Para manifestar as coisas de Deus. O profético é muito importante, amados. É mais importante do que você imagina. Porque ele é movido pelas palavras que você fala. Por aquilo que você pensa, diz e age. A nossa vida, a vida de um homem, ela está lastreada nisso. Naquilo que você pensa, fala e age.
Agora, se você pensar com a mente de Deus que você possui, porque Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, e se você declarar, segundo os próprios pensamentos de Deus que estão em você, sim. Por isso que quanto mais você ter isso em você, mais você vai declarar. Quanto mais você ficar reflexionando nessas coisas, você ficar buscando as coisas que são lá do alto, e buscar o entendimento aqui pela palavra de Deus, é aquilo que você vai declarar. E conforme você vai declarando isso, a tua vida vai se tornando uma vida bem-sucedida, para ser exemplo para outras pessoas, e para refletir isso na vida das outras pessoas. Porque eu tenho certeza que ninguém quer andar com uma pessoa que só fala mal, ou que só reclama, ou que só murmura, que a vida está ruim, que as coisas estão ruins, porque o fulano, ciclano, beltrano. Ninguém quer andar com pessoas assim. Eu não quero. Porque isso não lhe faz bem, isso não me faz bem. Sim, eu procuro mudar uma pessoa assim, por aquilo que Deus me dá, eu procuro fazer com que essa pessoa seja transformada, mas eu tenho que impedir que aquilo que ela fala venha interferir na minha caminhada com Deus. Isso de maneira alguma eu posso deixar, e nem você pode deixar. Agora olha só, amados. Jesus disse, no último dia da festa dos tabernáculos, ele se levantou e começou a pregar para eles. E começou a falar das coisas lá do alto, que ninguém tinha ouvido ainda. Aí lá no finalzinho ele diz assim, lá em João 7,38, ele diz, aquele que crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele estava se referindo ao Espírito que ia vir a partir do dia de Pentecostes, isso diz na própria palavra, lá em João 7,38, 39, que ia vir mais adiante, ia ser a fonte. Cada um ia receber a fonte, lógico, aqueles que estivessem buscando. Por isso que Jesus diz, quando ele está falando a respeito de pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-lhe-á, ele está dizendo a respeito das coisas que as pessoas pedem, principalmente a Deus. E ele falou, olha, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, ou boas coisas aos vossos filhos. Se um filho te pedir pedra, você não vai dar serpente. Se um filho te pedir peixe, você não vai dar serpente. Se um filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Aí ele diz assim, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, aquele que lhes pedem, ou aqueles que lhe pedem. Amém? Amém. Ele está falando, você vai pedir mais na frente, né? Ele está falando a respeito do Espírito Santo quando viesse. Você vai pedir lá na frente o Espírito Santo e o Pai vai dar. Amém. Não vai ser como na antiga aliança, que vinha só sobre determinados profetas. De repente passava um tempo, vinha sobre outro, para que ele profetizasse sobre o povo de Israel e profetizasse a respeito da vinda de Cristo. Ia ser diferente, todos que pedissem iam poder ter. Então, no dia que você pediu, o Espírito Santo veio aí, se alojou na sua vida e se tornou a tua fonte. Se você tem a fonte, que é Cristo em você, por que você vai declarar outras coisas? E essa fonte que nós recebemos, ela precisa ser jorrada para fora. Rios de água viva fluirão do seu interior. Precisam ser através dessas palavras que são sementes. Sementes que podem ser poderosas ou não. Depende. Depende do que você está aceitando na sua vida. Eu recebi um vídeo aí foi mandado, inclusive a apóstola Nancy mandou para muitas pessoas. O vídeo que uma pessoa gravou, que ele falou sobre um termo hebreu chamado Lashon Hará, que significa língua maligna. Quem recebeu? Quem viu isso aí? Levanta a mão. Olha, muita gente recebeu e viu. Lashon Hará. Língua maligna. Por que muitas pessoas estão com as suas fontes enterradas? Porque começaram a dar vazão para mais para outras coisas do que para o poder profético que está dentro dele. E aí ele começou a jogar terra sem perceber sobre o manancial que ele tem, ou sobre a fonte profética que está dentro dele. E acaba enterrando o potencial profético. Mas você tem esse potencial profético. Por mais que lhe aconteçam coisas contrárias, ou pessoas lhe falem coisas contrárias, ou você
comece a ouvir muitas coisas que não tem nada a ver com o potencial profético que você tem, você não pode entrar na dos outros. Paulo fala no mesmo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, há muitas vozes no mundo, e todas com significado. E as vozes que tem no mundo, ele fala no mundo, são vozes que têm um significado para te ferir, ou ferir aquilo que Deus te deu, se você aceitar. Amém, amados? Amém. Agora, vamos abrir a Bíblia. O judeu, ele entendia muito a respeito disso. Sobre o Lashon Hará. Ele sabia muito bem. Mas interessante que eles acabaram falando uma outra coisa, que ia produzir maldição sobre a vida deles. Justamente quando Jesus estava lá para ser julgado. Abre em Mateus capítulo 27, versículos 24 e 25. Está tudo bem aí? Amém? Não está? Aleluia. Hoje é uma noite profética, você vai entender por quê. Você vai entender muito por que isso. Amém? E você vai compreender muito bem que você não pode desperdiçar aquilo que Deus te deu. E não duvide que Ele não tenha te dado, porque Ele te deu. Não duvide disso. Amém? Foi dito uma coisa aqui, acho que o Kleber que falou, como é que ele falou? Puxa, agora me fugiu. Mas vamos abrir lá. Aleluia. Eu vou lembrar. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Quem disse que Pilatos não foi culpado? Quem disse que não? Muita gente pensa, e até usa esse termo, eu vou lavar as mãos. Não fale isso, não faça isso. Você é responsável para o levantar de muitas pessoas. Mas se você disser, eu vou lavar as mãos, você vai ser responsável para a queda de muitas pessoas. Porque Pilatos foi responsável também. Ele entregou Jesus para o povo fazer o que ele quisesse. Amém? Vocês estão entendendo? Ele também tem culpa. Se você procurar na história, principalmente nos ditos de Flávio Joséfo, que foi um judeu que falou muito a respeito de Jesus, dos tempos de Jesus, esse Pilatos, que estava lá nesse dia, ele morreu louco. Ele foi marginalizado por Roma. Chegou um momento que Roma não quis saber mais dele. Você não é nada mais. E o cara ficou doido. Ficou marginalizado no ostracismo. Está entendendo? Porque ele colheu aquilo que ele semeou. Sempre nós colhemos aquilo que semeamos. Você não tenha dúvida. Pode demorar 10 anos, mas vai colher. Agora, depende do que você está semeando para você colher lá na frente. Isso é fundamental, porque você está num campo chamado campo de Deus. Campo que é o reino de Deus. Que pode reverter em muitas bênçãos na sua vida. Ou pode redundar, melhor dizendo, não reverter. Segundo as tuas palavras, pode redundar em bênção sem medida na sua vida. E nós estamos entrando num tempo de grande abastança e abundância. E eu vou te dizer mais, transferência de riquezas. Você não tenha dúvida que muita coisa que está se ajuntando por aí, os ímpios estão ajuntando, os pecadores estão ajuntando, vão passar para as mãos do justo. É a palavra. Isso é a força profética da palavra. Isso não sou eu, mas a força da profética que está aqui dentro, amado. Agora imagina, eu falei isso aqui outro dia. Tudo que os egípcios ajuntaram durante 400 anos, no momento em que o povo de Israel estava para sair do Egito, eles foram e levaram para o povo de Israel. Houve uma transferência do que eles tinham ajuntado por 400 anos. Amém, amados? Amém. Porque Deus fez. Porque Deus estava cumprindo uma palavra que tinha dito a Abraão. Amém? Amém. Depois eu vou te dizer por que o povo de Israel ficou no Egito 400 anos escravo. Mas Deus deixou que o povo ficasse escravo. O povo dele teve uma razão de semeadura. Amém? Vocês estão comigo até aí?
Ok. Respondeu todo o povo, quando ele disse, a responsabilidade é vossa. Respondeu, disse a palavra, a língua. O seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles disseram. Sabe o que eles estavam dizendo? Nós nos responsabilizamos pela morte dele. Nós nos incumbimos disso, nós somos responsáveis. O sangue dele, porque o sangue de Jesus salva, mas também põe no inferno. Sabe disso? É a espada de dois gumes. Então, depende daquilo que você declara. Então, eles declararam, olha, é nossa responsabilidade. Nós queremos que ele seja crucificado. O sangue dele cai sobre nós, sobre os nossos filhos. O que aconteceu ao povo de Israel? O que aconteceu? A partir dos anos 70, eles foram espalhados, perseguidos, foram espalhados entre todas as nações. Jerusalém foi destruída totalmente, o templo, arrancaram pedra sobre pedra, que Jesus tinha dito e profetizado, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ó, a palavra se cumprindo no ano 70, depois de 30 anos que Jesus foi morto na cruz, a palavra começou a se cumprir. Os romanos entraram lá dentro e arrancavam com as mãos as pedras do templo, porque tinha ouro. Eles colocavam ouro. Os judeus, quando foram colocar as pedras daquele templo, sobretudo quando Herodes embelezou o templo, eles colocavam ouro entre os tijolos, entre aquelas grandes pedras, e eles arrancavam para pegar o ouro. Então a palavra estava se cumprindo. Foram mortos mais de 1 milhão de judeus naquela invasão. E o remanescente, o que sobrou, foi espalhado por todas as nações. E eles começaram a ser perseguidos para todos os lugares onde eles iam. Primeira guerra, eles foram perseguidos, mortos, trucidados. Segunda guerra, então, nem se fala, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. E por aí vai, eles continuaram a ser perseguidos e milhares de judeus foram mortos na Europa, para os lugares, as nações onde eles foram, a partir da Alemanha. E voltou apenas um punhado de judeus em alguns navios de segunda mão, lá, os navios ingleses, que os levaram de volta para a terra, e a partir então de 1948 surgiu a nação de Israel. Amém, amados? Eu não estou dizendo para você falar mal de um judeu, nunca faça isso, porque a salvação veio dos judeus. Por incrível que pareça, um remanescente judeu que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e viu que realmente ele era o Messias, e ali eles receberam o Espírito Santo e começou a igreja com judeus. A salvação partiu dos judeus e chegou até nós, e depois foi levada aos gentios. Amém, amados? Amém. Oh. E nós tivemos o direito a ter Cristo em nós. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então vamos lá. É o seguinte, poder da palavra. O poder profético que você tem é imenso. Agora, por que você não está profetizando? Você tem profetizado? Você tem se levantado de manhã e começado a profetizar? Porque é isso que vai te conduzir ao melhor de Deus. Não tem abastança que Deus tem. Ah, agora me lembrei o que ele falou. Ele falou, Deus não tem só o justo. É mais ou menos isso que você falou. O que você falou mesmo? Deus tem abundância, Deus tem abastança. Hã? Viver o extraordinário, não só o justo, não só o pinguinho do dia a dia, o simples. Não é só o simples que Deus tem. Eu não estou falando que Jesus não seja simples. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração, eu sou simples. Simples de coração. Não é isso. Eu estou falando com relação às coisas que Deus preparou. A começar, os dons que Ele te deu, os talentos que Ele te deu, não foram coisas simples, porque foram coisas lá do céu. Então abra a tua boca e profetize. Muda a tua história, amados. Nós podemos mudar a história de nações com a nossa palavra. Não aceite o ruim. Não aceite quando você vê alguma coisa. Nossa, está tudo destruído. Não aceite. Bata contra isso. Por isso que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Você esmiuça aquilo que é duro. Com a tua força dentro de você, a tua palavra, você despedaça aquilo que pode ser um paredão duro. Você põe por terra.
aquilo que é contrário, amém? Porque tem muito mais força o que você tem do que o diabo tem, porque o diabo não tem nada. Ele, tudo bem, ele tem a malignidade, mas você tem o poder de Deus dentro de você. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Fica de pé aí um pouquinho. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Eu estou te preparando para o profético de Deus, para você não ficar dormindo aí. Porque, amado, o que eu estou te falando é tão importante. Por favor, receba. Porque se você receber, você vai sair daqui explodindo de poder. Em nome de Jesus. Deus mandou falar sobre isso, eu tenho convicção plena. Em nome de Jesus. Amém, querido? Agora, olha só uma coisa. Dentro de tudo isso que eu estou falando, abre em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Não, a partir do versículo 10 a 13. Glória a Deus, hein? Vai dar tempo de a gente fazer tudo aqui que precisa ser feito em nome de Jesus. Agora, como pode? Por isso que fala em Tiago capítulo 3, como pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode? Não pode. Agora, como pode jorrar tanta água amarga de muitas pessoas? De muitas bocas? Como? Porque ele soterrou a fonte de Deus. Ah, então quem soterrou, como pode ter de volta? Começa desde o começo. Cava. Tira a terra que foi jogada em cima. A terra é carnalidade. Tem muita fonte de Deus, que é o potencial profético, que foi enterrada pela carnalidade. E a carnalidade é representada pelo pó da terra. Terra. A terra, quando a Bíblia fala de terra, pó da terra, são coisas carnais. Como, por exemplo, o rei da Síria, com seu exército, ia invadir Jerusalém, cercaram Jerusalém por muitos dias e começaram a declarar palavras. Ah, teu Deus não vai te livrar, não. Olha o diabo. Olha o diabo. Teu Deus não tem poder para me livrar. Olha, eu arrasei com muitas nações. Muitas nações aí me conhecem que eu fui lá e fiz e aconteci. Você acha que não vai acontecer o mesmo com vocês? Vocês não vão resistir. E começou a mandar palavras e falava ainda em hebraico, dizendo, eu estou falando na sua língua ainda, que vocês não vão conseguir, porque eu vou acabar com vocês. O que o rei Ezequias falou para o povo de Israel? Olha, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que ele estava dizendo? Olha, o que ele está falando é tudo carnal. Nós somos a nação espiritual. Então não confia naquilo que ele está dizendo, é isso que ele estava falando. Não dê ouvidos para aquilo que ele está dizendo, isso aí é tudo balela. Agora, quantas pessoas que dão ouvidos para um monte de coisa e acabam ficando mal? Sendo que você tem o potencial profético. Deus santo, não faça isso. Não faça isso. Mas se levanta e profetize contra a circunstância. Amém, amados? Amém. Que você é mais que vencedor e vai para cima em nome de Jesus. Agora vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículos de 10 a 13. Glória a Deus. Tudo que eu estou falando cabe a esse trecho da palavra de Deus, sim. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 13, a 12, é melhor dizendo. Tá? Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinado. Uma das coisas que Deus salvou foi a tua boca. Porque a tua boca só falava coisa ruim. Talvez algumas coisas boas, eu estou dizendo lá do teu passado, amém? Então veio a salvação e ele salvou tua língua, salvou tua boca. A tua língua era o lashon hará, língua maligna.
porque você era dirigido pelas potestades do ar. Nós éramos filhos da desobediência, como fala em Efésios capítulo 2. Mas Deus, Cristo, nos transformou, amém? Ressuscitamos com Ele, e a nossa boca foi transformada, ela foi resgatada para declarar as coisas boas de Deus. Amém. Então eles inquiriram e indagaram diligentes da graça que vos era destinado. Amém? Eles profetizaram. Mas como eles não tinham o Espírito Santo. Mas espera, eu vou te explicar. Ele está falando dos profetas da antiga aliança. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, como estava neles, eu vou explicar, indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam. Ok, depois nós vamos ler o 12º. Mas olha aqui uma coisa. Como? Eles profetizaram pelo Espírito de Cristo? Cristo não tinha vindo ainda em carne. Em carne não. Porque essa que foi a vitória. Esse que nos resgatou. Ele ter vindo em carne, ido para a cruz, para nos resgatar e ressuscitando no terceiro dia. Amém, amados? Mas é o seguinte, o Espírito de Cristo vinha num determinado profeta, por exemplo, vinha em Davi, amém? E Davi, então, quando vinha, por isso que ele ficava tocando a harpa, plá, 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 e louvando e adorando, aí vinha o Espírito de Cristo. Quando vinha o Espírito de Cristo, ele profetizava a respeito do Cristo que haveria de vir em carne. E ele indagava ao próprio Deus, Senhor, quando que vai ser isso? Qual o tempo que vai acontecer? Qual o tempo que vai vir essa salvação? E ele declarava o que Deus lhe declarava pelo Espírito de Cristo. E quando terminava lá a sessão, vamos dizer assim, não leva a mal isso que eu estou falando. Quando terminava lá aquele momento, o Espírito de Cristo subia. Está entendendo ou não? Aí, de repente, vinha lá sobre Eliseu. E vinha o Espírito de Cristo, porque ele estava num momento de reflexão, e vinha o Espírito de Cristo. E ele começava a profetizar, porque é o que está dito aqui. E profetizaram da graça que vos era destinada, não a eles, mas a nós. Então de lá eles profetizavam, olha, vai vir a graça de Deus por meio de Cristo, que vai se tornar carne, e vai habitar no meio do povo de Israel, e vai vir para Israel, ele vai se tornar em carne, o próprio Deus, e eles profetizavam, e eles indagavam ao mesmo tempo, e terminava o negócio, o Espírito de Cristo voltava. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Porque não podia estar permanentemente. Agora eu te digo, o que está sobre nós é um potencial muito maior do que estava neles. Porque agora está permanentemente em nós. Está permanentemente em nós. Por que você vai guardar isso? Porque não guarde, porque senão vai soterrar. Declare a cada dia, porque é um exercício e você pode fazer, porque ele está em você, amado. Você não precisa ficar louvando 200 horas para vir um pouquinho só, para você profetizar, para você ouvir Deus falar e depois ele voltar. Não, ele já está permanentemente na tua vida. Hey! Por isso que eu estou enfatizando, eu estou batendo nisso, que você tem um imenso potencial profético, e que você não pode mais desperdiçar. Chegou o tempo que você não pode mais. Eu estou entrando esses dias agora, nos primeiros dias do ano de 2019, que eu não sei se é em janeiro que começa, mas tudo bem, que seja, eu estou profetizando a cada dia o que Deus tem para manifestar neste tempo. Eu profetizo os mananciais novos, as coisas novas, a reformulação da igreja, sobre a tua vida, eu estou lá profetizando, eu estou lá, visita, faz, acenda eles, papai, acenda o teu poder na vida dos pastores, na vida da Carolita aqui, na vida da Karine, na vida do Roger, na vida dele, e eu vou profetizando. Eu vou declarando na vida dos governadores, na vida do presidente, no povo da Venezuela, limpa aquela nação. Eu declaro restauração sobre a Venezuela, porque eu não aceito isso, amados.
Eu não posso me conformar com as coisas do presente século, eu preciso renovar a minha mente. E renovar a minha mente significa declarar as palavras de Deus. E eu vou renovando. Conforme eu vou renovando, eu só vou pensando nisso. E aquilo vai vindo. Conforme eu vou pensando, vai vindo mais palavras. E eu vou orando, eu vou falando com Deus. Na medida que eu estou orando e falando com Deus, Deus vai me dando as palavras. E eu vou soltando as palavras pela minha boca. Eu acabo de orar e já vou soltando as palavras. Aleluia! Eu não paro, amados. Não cesse de profetizar, porque nós vamos perder tempo. E o tempo que nós temos aqui, eu já disse muitas vezes, é escasso demais para a gente perder esse tempo com um monte de bobagem, dando ouvidos para um monte de coisa que não presta e que vão interferir no poder profético, no potencial profético que está dentro de mim, está dentro da sua vida. Amém, queridos? E aí vamos lá. Indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam. Então, quando vinha o Espírito de Cristo neles, eles ficavam alucinados e eles profetizavam, indagavam, olha, vai vir quando? Ó Senhor! E aí no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós. Ele está dizendo o seguinte, não foi para eles, não foi para aqueles profetas lá do Antigo Testamento, mas foi para nós, ou para vós. Eles ministravam estas coisas que agora, neste tempo, foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam saber. Amado, você pode ter certeza, está cheio de anjo aqui. E está cheio de anjo esperto, hein? Por que está cheio de anjo esperto? Porque eles estão atentando, eles querem saber também. Conforme eu estou falando, eles estão ouvindo. Porque isso não tinha antes. Esse poder não foi dado para anjo. Amados, por isso que não podemos perder tempo. Esse poder não foi dado para anjo, foi dado para nós. Se você fica amuado, perdendo tempo, você não vai usar aquilo que você tem, que é o mais importante. É o importante que você tem, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia! Louvado, e até os anjos querem saber. Então os anjos estão aqui. Aí a questão de uma torcida lá, que você soubesse. Vai, servo de Deus, fala mais. Servo de Deus, fala que eu quero ouvir isso. Eles não têm a revelação, amados. Eles podem vir trazer os recados de Deus para você. Os anjos mensageiros. Tem muitos que são mensageiros. Ou outros espíritos ministradores que vêm a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Tem esses, tem os mensageiros, tem os anjos guerreiros, tem os anjos hospitalares, de cura, e tem anjo para tudo quanto é lado, para tudo quanto é coisa. É verdade, amém? E eles vêm ao teu serviço, eles são conservos teus. Por isso que eles não podem ter a revelação. Amém? Receba, Alexandre, o melhor de Deus nesse tempo na sua vida. Você logo em janeiro vai dar testemunho aqui. Amém? No final de janeiro. Se prepara. No final de janeiro você vai dar testemunho. No final de janeiro. Muitos vão dar testemunho aqui. Porque vão começar a ver as coisas se cumprirem. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Olha que fala em Efésios capítulo 4. Sobre as palavras, versículos 29 e 30. Por isso que você não pode entristecer o Espírito Santo que está na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Xaramassuriandaramanás. Glória a Deus. Isso é tremendo. Isso é glorioso. Não saia da vossa boca. Está comigo? Pode pular. Sem medo de errar. Efésios 4, 29 e 30. O que está dizendo aí? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Agora eu te pergunto, você vai ser beneficiado quando as pessoas só estão reclamando do teu lado? Se você vai ser edificado por isso? Quando você só está falando um monte de coisa, ou falando mal de alguém? Amado, deixa eu te falar uma coisa.
Você está no tempo da graça. Você não está mais no Antigo Testamento, que o solo era pedregulho, porque era lastreado na lei. Agora, o solo é profundo, é terra fofa. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz assim: se você odeia teu irmão, você é homicida. Olha o tamanho da graça. A palavra é potente que sai dos teus lábios, tanto para um lado como para o outro. Se você xinga o seu irmão, se você fala mal do seu irmão, porque você está irado com ele, você pode se tornar homicida. Abel matou literalmente, né? Aliás, Caim matou Abel literalmente, certo? O sangue que foi derramado de Abel está clamando diante de Deus. Até hoje. O sangue fala. Está clamando por justiça. Agora, hoje, você mata com a palavra. O potencial é tão grande, que pode acontecer isso. Amados, é sério. Mas apóstolos, por que você está falando isso? Porque está escrito. E porque é assim que funciona. Amados, não desejo mal de ninguém, não fale de ungido de Deus, nem pensamento. Por quê? Porque isso se volta contra você, são sementes que você está lançando. E Deus não se agrada disso. A palavra fala no versículo 30, aqui em Efésios 4 mesmo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Interessante falar, você está selado nele, atado nele para o dia da redenção. Está tudo aí já. A hora que chegar o momento, o Espírito Santo que está na sua vida te glorifica. Mas se o negócio estiver soterrado lá, como é que vai ser? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Para você ter uma ideia, vou te dar uma ideia, tá? Davi não estava sendo perseguido de morte pelo rei Saul. Interessante que antes disso, antes dele ser perseguido pelo próprio rei Saul, quando ficava endemoniado, mandava correndo chamar Davi para ir lá levar a harpa dele e para ficar louvando, tocando a harpa dele para o rei Saul, para ele ficar liberto. E aí ele estava endemoniado, de repente ele ficava liberto porque Davi estava lá louvando. E aí vinha o Espírito de Cristo em Davi e libertava Saul por um momento. Está entendendo? Aí ele ficava aliviado, mas daqui a pouco ele ficava com ódio de Davi. Aí ele começou a perseguir Davi, atirou uma lança em Davi, Davi se abaixou, porque senão ia pegar nele. A partir dali começou a correr atrás de Davi para matá-lo. E perseguiu durante 15 anos. Davi no deserto, pelos desertos, cavernas, blá. Agora, teve um determinado dia que Davi se escondeu com seus homens, os homens lá desesperados, que andavam com Davi, amargurados, endividados, que começaram a andar com Davi, que depois lá na frente se tornaram generais de Davi. Olha como Deus faz as coisas. Eram homens assolados, destroçados, que começaram a andar com Davi. Mas ali, o rei Saul entrou naquela caverna, e quando você entra numa caverna, você não está vendo o que está lá dentro, porque está escuro. Você está no claro, entra lá, você não vê nada. E Davi estava lá. E ele entrou lá para aliviar o ventre. E os homens de Davi, olha o que é a palavra, olha como você pode se influenciar. Davi, Deus colocou Saul nas tuas mãos hoje. Mata ele. Mata ele, Davi. Foi Deus que colocou. Olha, falando da parte de Deus, como se estivesse falando da parte de Deus. Estão entendendo onde eu vou chegar, né? Mata o cara, é hoje. Davi só cortou um pedaço do manto e estremeceu. E disse: Senhor, me livra de eu tocar no teu ungido. Perseguido de morte por ele. E depois, quando ele sai da caverna, ele sobe lá na montanha, Davi, e fala assim: olha, meu pai, eu não quero te fazer mal. Olha aqui, pedaço da hora da sua veste, eu poderia ter te matado, mas não fiz isso. Vocês estão entendendo? Senhor, me livra de tocar no teu ungido. Sendo que o rei que estava perseguindo Davi de morte. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes você se encontra em rodinhas e as pessoas estão conversando. Quer dizer, numa festinha, num aniversário, alguma coisa, um encontro fraternal.
presumo, fraternal. Aí junta uma rodinha, pli, 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 e de repente começam a falar mal de alguém, de algum líder, de alguma pessoa. E você que está na rodinha começa a sentir com isso, ou consentir com isso. Ainda que você fique quieto, mas você continua na rodinha. Acho que eu vou continuar aqui nessa rodinha. E está ouvindo e fica quieto. Você está na mesma meleca. Desculpa te falar assim, mas você está no mesmo enrosco que os outros. Por quê? Você está quieto. Você está quieto. E a graça, como eu te falei, é terra profunda. Você tem que pegar e repreender, falando, eu não estou de acordo com isso que vocês estão fazendo. Vocês estão falando de ungido de Deus. Não estão de acordo, isso vai se virar contra vocês. Saibam disso. E olha aqui, não sou eu que estou falando, a palavra está falando. Cuidado para vocês não se tornarem homicidas. Não consinta com isso, amados. Porque se você não consentir, Deus vai se agradar de você. Assim como se agradou de Davi. Muito embora lá fosse a antiga aliança, o negócio lá era ferro, ferro, pau, pau, ferro, ferro, né? Como diz, pão, pão, queijo, queijo, sei lá o quê. Agora, o negócio aqui é na palavra, o vento. A palavra diz lá em Provérbios que o vento leva as suas palavras. A pessoa, de um jeito ou de outro, vai ficar sabendo. E hoje em dia tem Facebook, Instagram, tem um monte de besteira que a outra pessoa pode ficar sabendo. Aí a coisa fica pior ainda. Cuidado. Nós estamos vivendo, nós queremos viver, eu quero que você viva o melhor de Deus. A abastança, a verdadeira inundação do poder de Deus, eu quero que você viva e nós vamos viver em nome de Jesus. Amém. Amém. Declare, não cesse de declarar em nome de Jesus. Amém, amados? Então, é o seguinte. Abrem em Lucas, nós vamos encerrar. Abrem em Lucas, está entendendo toda essa história aqui? Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 18, eu vou te falar. Que o reino é manifesto desta forma. De 18 a 21, Lucas capítulo 13, de 18 a 21, pode pôr lá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou te mostrar a importância disso da tua semente, da tua boa semente. Boa semente, amém? Tua língua é preciosa, mas pode se tornar um desastre, e não vai se tornar um desastre, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Então Jesus perguntou, o que é semelhante ao reino de Deus? E o que o compararei? Jesus falou várias parábolas a respeito do reino de Deus. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Não foram só essas, mas muitas em Lucas, em Mateus. Ele fala muitas parábolas, Mateus 13, Mateus 25 e tal, por aí vai. Então Jesus perguntou, o que é semelhante ao reino de Deus? É o que compararei? É semelhante ao grão de mostarda. Uma pequenina semente, você já viu o grão de mostarda? É uma coisa que não dá para ver de longe. Você pode colar num plástico e trazer aqui para mim ver. Ou você procurar ver. Você tem que colar num lugar branco para você ver o tamanho do grão de mostarda, para você poder vê-lo de perto. É um negocinho ínfimo, é muito pequeno. Estou falando no potencial da tua palavra. Amém? Ok. O homem plantou, tomou e plantou na sua horta. Nem está vendo. A terra lá plantou um negócio, uma semente que não dá para ver. Mas está lá. Ele plantou. Amém? Plantou. Ele plantou o reino. Com alguma palavra foi plantado o reino. É isso que Jesus está se referindo. Cresceu e fez-se árvore. E nos seus ramos, se aninharam as aves do céu. Enquanto ele está lá, você não está vendo. Daqui a pouco começa a germinar, brotar. Daqui a pouco surge da terra uma folhinha, 2 folhinhas, 3 folhinhas, 4 folhinhas, e vai sendo levantado, e vai crescendo, e vai nascendo uma grande hortaliça, uma árvore, como diz aqui, que as aves dos céus vêm se aninhar. Ok, o que significa isso? Muitas pessoas
Porque aqui também se trata de pessoas. Jesus falou algo da terra para que eles pudessem entender como é que se processa o reino de Deus, como é que se planta o reino de Deus. Às vezes por uma palavra se está plantando no coração de alguém. Amém, amados? E quando ele diz que as aves, quando crescem, fica uma árvore, uma hortaliça grande, né? Como é que ele diz? Fez-se árvore, nem hortaliça, árvore em seus ramos. Eu nunca vi, alguém já viu uma árvore de grão de mostarda ou de pé de mostarda? Hã? Ninguém viu aqui? É uma árvore, eu queria saber de que tamanho é. Porque se Jesus está falando que as aves vão se aninhar, não é uma coisa pequena, tem muitos galhos. Amém, amados? Agora, sabe o que significa isso para nós, espiritualmente falando? De acordo com a tua semeadura, você poderá abrigar muita gente debaixo das tuas palavras. Muita gente pode vir se aninhar naquilo que você está declarando de bom. Amém? Por exemplo, a oferta, daqui a pouco nós vamos profetizar aqui. Porque cabe hoje a palavra profética, por causa da mensagem. Então veja bem, quando você oferta, você está semeando. Eu não estou querendo te induzir a semear, a ofertar, não é isso, mas presta atenção, mano. Faz parte. Faz parte. Agora, se você, aí chegou a hora, ele até falou, ele vai falar de oferta. Entendeu? Você está virando as costas para a hora que pode ser o melhor de Deus na sua vida. De você semear e fazer com que, através da tua semente, muitas pessoas venham se aninhar debaixo do conhecimento do Evangelho de Deus. É isso aqui que Jesus está falando. Sobre isso. Um simples ato seu. De falar, hoje eu quero levar uma oferta. E isso vai redundar em coisas grandes sobre a tua vida. Deus vai ver isso. Amém, amados? Bem como as tuas palavras. E aí ele fala de novo, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Uau! Eu estou falando em termos proféticos, não estou falando em termos proféticos. O que significam as 3 medidas de farinha onde foi colocado fermento e foi crescendo? Você não vê o fermento trabalhar lá dentro da massa quando está fazendo a massa de um bolo, seja lá o que for, de uma torta. Você está pondo fermento para crescer, verdade ou não? Mas na hora que você pôr lá, você não está vendo nada, você não está vendo o movimento do fermento lá dentro, como é que faz crescer aquele negócio todo. Para se tornar um bolo depois vistoso. Amém ou não? Amém. Tem gente que vai pensando em bolo, em torta, sei lá, e afins. Mas você não está sabendo, mas há um movimento lá dentro, e a coisa vai crescendo sem você perceber. De repente tomou corpo, de repente o negócio se estendeu, de repente o negócio se tornou abrangente, de repente pessoas que você falou aqui, ou que ouviu uma palavra, de repente ela está sendo salva, está sendo liberta e já está pregando o evangelho e está trazendo vidas para o Senhor Jesus. Aleluia! Deseja a prosperidade das outras pessoas, porque isso aí redunda em bênção na sua vida. Ah, você pode ter certeza disso. Nunca tenha ciúme. Você quer saber de uma coisa? Jesus falou assim lá em Lucas 11, 52. Ele falou sobre ai dos escribas, dos doutores da lei, que tem a chave do conhecimento. Eles não entram, tem a chave para entrar, conhecimento das escrituras. Eles tinham. Sempre tiveram, porque eles eram os mais assíduos leitores das escrituras, de Gênesis a Malaquias, que tinha até então, o Taná, a Bíblia da época. Eles tinham tudo e eles sabiam direitinho a respeito do Cristo que haveria de vir e o que ia acontecer quando ele viesse. E Jesus fala assim deles, eles têm a chave, vocês têm a chave do conhecimento, vocês não entram e não deixam os outros entrarem também. E impedem que os outros entrem. Vocês têm, vocês sabem muito bem, não é que eles não soubessem, que eles estavam dando uma dica, eles sabiam. Eu vou te dizer uma coisa, pasme você, eles sabiam que Jesus era o Cristo, eles sabiam, por causa dos sinais,
Eles viram os sinais. Imagina, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E a partir dali que tentaram, que se reuniram para matá-lo mesmo. Que fizeram um conluio para matar mesmo. Olha, porque eles sabiam dentro deles, lá no interior deles, na consciência, no subconsciente, seja lá o que for, eles sabiam. Mas eles não quiseram aceitar. Porque tinham ciúmes, tinham inveja, porque eles não podiam operar o que Jesus operava. Eles não podiam pregar como Jesus pregava. Eles não tinham a revelação que Jesus tinha. Eles não tinham os milagres que Jesus tinha e operava-os. Eles não tinham os sinais miraculosos que Jesus operava. Eles viam, mas eles não podiam, eles não tinham isso, muito embora eles quisessem. Eles ficaram com raiva, com ódio de Jesus. O ódio deles matou Jesus. Mas tudo por um conselho e presciência de Deus. Por quê? Eles quiseram se tornar cegos mesmo. Por isso que Jesus falou, tanto é que eles sabiam que Jesus falou assim, agora que estáis vendo, vocês vão se tornar cegos. Amém? Eles sabiam. Mas o ódio e o ciúme impediu deles se entregarem a Cristo e se prostrarem diante dele, reconhecendo que ele era o Messias. Olha o que o ódio faz. Olha o que o ciúme faz. Amados, não tenha ciúme. Não tenha ódio. Amém, amados? E aqui, essas 3 medidas é o seguinte. Teve uma medida com o profeta Elias. São 3 medidas. Ela está falando 3 medidas. Elias foi o profeta da antiga aliança que mais entendeu de reino espiritual. Tanto é que quando ele chegou para Acabe, ele falou, olha, eu ando e estou diante da face de Deus. E segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair uma gota de água. Você viu a ousadia que ele teve? Você viu o que ele falou? Segundo a minha palavra. Mas ele falou antes, eu estou diante da face de Deus. Era tão certo a palavra dele que realmente os céus se fecharam por 3 anos e meio. E depois ele mesmo foi orar, foi lá profetizar, subiu no Monte Carmelo e fez tudo aquilo, arrumou o altar. Vocês sabem de toda a história. Chamou o povo de Israel, olha, vocês estão cocheando entre 2 caminhos, agora vocês vão escolher se Deus de Israel é o vosso Deus ou se é Baal aí. Escolham, mas vocês estão cocheando até então entre 2 caminhos. E o que isso serve para nós? Nós não podemos ser pessoas que estamos no reino, falamos que somos cristãos, que estamos no reino, mas lá fora nós damos um outro tipo de testemunho. Alô? Como se Deus não fosse nada. Deus não se deixa escarnecer, amados. Não adianta você declarar, ou você não tem 2 fontes, é uma. Então não pode sair água amarga. Ela está aí para ser água doce, poder profético que Deus colocou dentro de você. Amém, amados? Então não seja uma coisa aqui, outra lá fora, amados. Isso não vai ser bom. Por isso que está tanta gente com problema. Eu estava ministrando hoje uma pessoa, e eu estava falando para ela a respeito da ceia. Olha, ela já foi daqui, ficou um tempinho, e eu falei, olha, você precisa ser liberta, vamos fazer libertação, você precisa ser liberto desse passado, você tem muitas pendências, você precisa acertar a sua vida para você ter um casamento em ordem, uma vida abençoada e tal, porque ela se casou, mas não se casou no mundo. Estão aliados no mundo, eles não estão casados nem no cartório, nem no civil eles estão casados. Aí eu ministrei, e hoje eu tive a oportunidade de ministrar, olha, você está perdendo uma grande oportunidade. Ela foi para outra igreja, e ela disse assim, mas a bênção também está em outros lugares. Falei, claro, para mim não tem problema nenhum de você ir para outra igreja, mesmo. Mas o fato é o seguinte, você está perdendo ou você perdeu uma grande oportunidade de você ser curada. E você precisa saber de muitas coisas que muita gente por aí não sabe e vive como se tudo tivesse ok. E vai vivendo uma vida mais mundana do que cristã. Amados, escuta o que eu vou te falar. Aí eu comecei a falar para ela da ceia. Eu falo, minha querida, por que tem tanta gente doente, tanta gente com problema na família? Sabe por quê?
porque vai participar da ceia, e quantas pessoas que estão aí até cancerosas, porque vão participar da ceia com um monte de pendência e cheio de pecado. Tem a oportunidade de se acertar para participar da ceia, e aquela ceia, que é uma renovação de aliança com Cristo, é poderosa na vida dela. É uma renovação de aliança do corpo com Cristo. E muita gente vai lá, de qualquer jeito, pensando que é oba-oba. Vou lá participar da ceia, vai ser uma bênção. E está lá, sem liberar perdão, está lá brigado com não sei quem, com não sei quem lá, está lá, falou mal de um monte de gente, ou pensou mal a respeito de muitas pessoas, odiou, ou teve raiva, ou teve um monte de coisa. E está lá na hora, como se nada tivesse acontecido. Amados, isso é sério. Paulo advertiu, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 21, você vai ver o que ele diz lá, a respeito de ceia. Jesus falou para ele pessoalmente a respeito daquilo. Por isso falou, olha o que Deus me deu, o que Jesus me revelou, estou passando para vocês. Que na noite que foi traído, ele vai digredindo a respeito da ceia, aí ele chega nesse ponto. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, para que não seja réu do corpo de Cristo. Por isso há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que até já dormem, já dormiram, já morreram. Olha o que as atitudes fazem com uma pessoa. Pode ser poderosa, sei uma coisa que precisa ser poderosa na nossa vida, amém, amados? Amém. E ela tem que ser, ela é necessário que ela seja, mas vai depender de cada um de nós, do nosso entendimento. Meu povo padece por falta de entendimento. Aí eu falei um monte de coisas para ela, ela ficou boquiaberta. Ela está refletindo até agora. Porque eu falei para ela, eu quero que você seja curado, eu tenho um casamento curado. Não fique aí assim, vivendo uma vida carnal, meramente carnal, porque o teu casamento é um casamento mundano, não tem nada a ver com Deus isso. Por isso está cheio de problemas. Filho com problema, não sei o que com problema, vive doente. Olha só, e está na igreja. Por isso que eu costumo falar, tem muita gente na igreja que não está salvo, que não está liberto. Agora, tudo que é pregado é oportunidade para a pessoa ser liberta, para a pessoa ser curada. Tem o ministério de cura e libertação, intercessão, ministério infantil, ministério, tudo quanto é ministério para a pessoa ser liberta. Santo de Israel Todo-Poderoso. Amém, amado? Amém. Vamos ser felizes. Você lembra que você sorriu para o seu irmão? É tempo de ser alegre, de ser feliz, de ser uma pessoa curada, liberta em nome de Jesus. Agora, a segunda medida veio quando veio João Batista. Ele veio no poder de Elias. Está vendo como tem 3 medidas? Só que ele não operou nenhum milagre, não fez nenhum sinal miraculoso. Ele preparou o caminho para Jesus. Envia diante de vós o anjo que vai preparar o seu caminho, o profeta, que preparou o caminho, foi lá, batizou no Rio Jordão, clamou no deserto, e batizou o próprio Senhor Jesus. A partir dali começa o ministério de Jesus, porque ele estava preparando, e vem, Jesus cumpre todo o seu ministério, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, e envia o Espírito Santo depois, lá quando sobe, mas só quando ele vai no Monte da Transfiguração, com Pedro, João e Tiago, eles veem Moisés e Elias falando com eles. E os discípulos perguntam para Jesus, é necessário que Elias venha? Pergunta para ele. Sim, ele virá e restaurará tudo. Opa! Jesus fala isso, está lá em Mateus capítulo 17. Amém, amados? Ele fala isso. Ele está falando sobre o quê? Aí ele fala em seguida, ele já veio, mas fizeram tudo com ele, que era João Batista. Ele está falando 2 coisas distintas. Primeiro ele fala, ele virá, porque ele virá, Jesus não é dúbio. Ele virá e vai restaurar tudo. Está vindo a 3ª medida nesse tempo. Opa! É as 3 medidas, que está falando das 3 medidas do reino. Está vindo a 3ª medida. E a 3ª medida vai propiciar a restauração de tudo. Amém, amados? Amém. Por isso que eu estou falando aqui desde o começo. É de acordo com aquilo que você está semeando, você vai receber. Amém. Feche teus olhos. Espírito Santo, é o melhor. É o melhor, Jesus. É o melhor neste tempo.
É o melhor Espírito de Deus. Lamassuricanta, lamacharabacalabaçu. Pai, é o melhor neste tempo. Vem aqui, profeta, dá sua cabeça aqui. É o melhor. É o melhor. Deixa eu falar, põe a vida em ordem. Põe a vida em ordem. Ponha a vida em ordem. Para você não ficar sem. Depois não vai chorar. Depois não vai reclamar e não vai falar mal de mim. Xaramassurian. Receba o melhor do Senhor. Receba. Vão ser tantos milagres. Tantos milagres. Deus me deu hoje essa palavra. Todos que iam em Jerusalém eram curados. Todos que tocavam os pés ali, naquele lugar, eram curados. E eu quero declarar, todos vão ser curados. Lamassurianda, lamaché. Porque haverá um tempo, e esse tempo já chegou, que a libertação vai ser instantânea. Deus vai fazer muitas coisas instantâneas. Lamassurianda. Um abraço vai curar, amém. Aleluia. Xalamatrobianestia. Uma palavra vai curar, vai libertar, vai consolar, vai confortar. E vai destruir o mal, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E para te levantar como luz do mundo e sal da terra. Há o potencial. Há algo que não tem medida em nós. Para nós sermos de fato os bem-aventurados nessa terra, amados. Eu não estou falando isso para alegar o teu coração, estou falando isso o que é verdade, aquilo que é mesmo e está em você, esse potencial. Começa a soltar esse potencial, e eu te digo uma coisa, quanto mais você declarar, mais rio vai vir, mais água vai sair, mais a fonte vai aumentar em você. É assim que acontece a labrasturianda. Eu já reparei, quando eu estou orando, eu vou orando, daqui a pouco os rios começam a fluir, as palavras começam a vir, e é Deus colocando as palavras para serem declaradas, porque é a fonte que está soltando a água. Espírito Santo, promova, Pai, teu poder neste tempo. Rebanaste andareste lai, rocotoriande le basto, bocobriandalai, rebenevi embrava, subiondo, rocarabachei, haja cura, haja o viver do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. É um aplauso a Jesus. Aleluia. Que isso não fique só aqui. Exerça. Porque é muito mais fácil você se acomodar do que você agir. Amanhã, daqui a pouco você está na rotina. E está fazendo as mesmas coisas, e não está orando, não está falando, não está lendo, não está profetizando. Eu falei que é um exercício. Quanto mais você declarar, mais você vai declarar. E quanto mais você declarar, é evidente que mais vai acontecer. Porque chega um momento que viram... Não tem pessoas que, por exemplo, vendedores ou gerentes de vendas que formam uma carteira de clientes. E que, de repente, ele formou uma carteira tal que todos os dias eles vão ter pedidos. Ele vai ter pedidos. Verdade ou não é? Quem trabalha com vendas, quem trabalhou, sabe o que eu estou falando. Amém, não é, Marilene? Vai ter uma carteira, não é? Então, se tua carteira está recheada... Aleluia, eu declaro mais recheio ainda, em nome de Jesus. Então, de repente, você vai ficar numa bênção, porque, na boa, porque todos os dias vão ter pedidos. Assim também, eu estou falando uma comparação, como se fosse uma parábola. Assim é, conforme você vai orando, profetizando, declarando, chega uma hora que as coisas começam a se cumprir a cada dia. Você formou uma carteira lá no céu. Por isso que Paulo fala, agora você entende, porque Paulo disse assim, eu bem sei que eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele falou, eu tenho um depósito muito bom lá. Se tornou uma carteira. Todo dia, se eu precisar, Deus está lá me socorrendo. Porque ele está guardado. Ele está acumulado. É a mega sena do céu que está acumulada. Aleluia! Então, cada dia vai ter unção, cada dia vai ter bênção. Então, se você encontrar alguém na rua que está doente, você já põe a mão e ora que ela vai ser curada. Amém? Amém? Hoje, onde eu estou, não sei porquê, acho que é Deus que está fazendo isso.
Deus põe pessoas doentes na minha frente. Hoje mesmo eu orei lá por um menino, com as 2 pernas inchadas por um bactéria. E a hora que eu orei já começou a desinchar. Você já vê a mudança. Porque é a carteira. Amém? E quanto mais você faz, mais você vai ter. Amados, é assim mesmo. Pode comprovar. Pode tirar a prova com Deus. Tira a prova. A partir de hoje. Amém? Começa a disparar a sua oração. Começa a profetizar. Em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer um exercício real, verdadeiro. Nós vamos profetizar sobre a sua semente. Amém? Então prepara a sua semente bem preparada. Não é da tua carne, vai ser pelo Espírito. Porque você está recebendo uma palavra. Ah, vai. Duvido. Eu duvido. Você foi atrás, menino. Muito bem. Está promovido. A partir dele. Glória a Deus. Vai andar perto de mim, hein? Essa é a tua promoção. Você não vai dizer que é bom? Hã? Você vai ser um homem de Deus em 10 dias. Você vai ouvir tanto que vai sair correndo profetizando. Ah, vai. Não, é assim mesmo, porque eu já vi a semente, eu já vi. Ó, tá na ponta do dedo, assim, um negócio que menor que uma pulga. Uma pulga é maior do que grão de mostarda. Tá na pontinha assim do dedo. Amém? Põe lá. Olha a árvore. Muita gente vai se aninhar debaixo do poder profético que você tem. Muitas pessoas vão ter testemunhas tuas. Olha o fulano, eu cheguei perto dele, fui tão abençoado. De repente Deus começou a me abrir porta de emprego. De repente começou a acontecer coisas na minha vida. Eu fui curado. Ele está procurando. Mas é o seguinte. Está tudo bem com você, não está? Muito bem, Jair, você já está se adiantando. Então você vai receber primeiro. Todos vão receber. Amém. Amém. Agora presta atenção. Nossa, eles estão correndo de mim. Correndo mais que eu. Espera aí. 2 Coríntios 9, versículo 10. Eu podia ter falado. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha, aqui está claro que Deus só dá semente para quem semeia. Amém ou não? Amém. Aleluia. Então vem aqui, os pastores. Olha lá, tá vendo o grãozinho? É o teu ato. É a tua fé. É a palavra. E esse cara que pegou a semente cortou bem a unha. Para não ficar chato. Hã? Vem aqui os pastores. Já trouxe semente? Sementaça? Vem aqui os presbíteros. Aleluia. Deus vai levantar pastores aqui. Profetas está levantando ali. Vai ser o ano que você vai ficar desesperado por Deus. O tempo. Não digo nem um ano, o tempo que você vai ficar desesperado por Deus. Vai querer estar embriagado pelo Espírito Santo a cada dia. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que é fácil você ir orar. É uma coisa que o diabo quer impedir. O reino espiritual, o peso que há, quer impedir que você ore. Porque quanto mais você orar, mais vai ser problema para Satanás. Escuta o que eu estou falando. Porque quem não quer que você ore é Satanás. Você fala, eu não estou animado. É o diabo. Então você tem que bater contra isso. Eu vou orar. Eu não vou aguentar orar 15 minutos.
Você vai orar 3, 4 horas por dia. Amém? E é necessário que você seja um povo que ore. Porque se você não ora, você não vai poder ver, não vai poder conhecer tudo que está sendo dito a respeito deste tempo. E quando você orar, profetize. Profetize mesmo. Mas eu vou estar sozinho. Você vai encher os ares espirituais com as sementes, amados. Não pensa que isso é loucura sim para o mundo. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Amém? Então vem cá. Nós vamos estender as mãos aqui. Aleluia. Vem cá, Regina, eu preciso te abençoar. Vem cá. Sabe que você está sendo chamada para ser profeta. Amém? Deus quis te curar rápido para você ser profeta. Teu ofício. Você agiu. Por que eu chamei a Jojo? Ela está orando 4 horas por dia. 3 a 4. É isso? Vai fazer eu mentir, hein? 2 a 3 horas por dia, é isso? 2 a 3 horas por dia. Então ela está cheia do Espírito Santo. Talvez ela nem saiba que ela está cheia do Espírito Santo. Mas ela está cheia do Espírito Santo. Porque quanto mais você fala com Deus, mais cheio de Deus você vai estar. Isso é um fato. Queria chamar a Tati como tesoureira. Aleluia. Como profetas de Deus, as nossas palavras, elas vão ser palavras sãs. Não vai ter mistura nas nossas palavras. Não vai ter nada do mundo do presente século. Vão ser palavras limpas, celestiais, sobre as sementes e sobre a tua vida, sobre você que está aqui. Nós vamos declarar o melhor de Deus. A palavra diz lá em Isaías 1,19: se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se você está ouvindo, se você quiser, eu creio que você quer, você vai ter o melhor. E querer é pôr tudo em ordem. É ajustar a vida diante de Deus. Se alinhar com Deus. Se alinhar pelo Espírito de Deus com o Senhor. Amados, os céus vão se abrir. Os céus estão se abrindo. Os céus estão se abrindo neste lugar. Em nome de Jesus, porque eu estou sentindo o Espírito Santo. Estenda as suas mãos aqui. Vamos estender. Fica de pé no seu lugar, para você tomar a posição de prontidão, para receber o que está sendo profetizado em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sementes férteis neste lugar, e eu declaro mãos férteis. Nós declaramos, eles estão em concordância, no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que cada vida que aqui está, vai receber, vai entrar nessa nova atmosfera do Espírito Santo, para ver a cura, para ver os sinais miraculosos do Senhor, para ver a abundância de saúde, abundância espiritual, abundância física, abundância familiar, abundância na área profissional, abundância na área empresarial, abundância na área ministerial. Eu declaro, Labrassuriana, mulheres férteis, mulheres estão sendo fertilizadas pelo poder de Deus. Aquelas que querem ter filhos vão ter filhos. E vão ser sinais, como algumas já estão engravidando aqui. É que eu não posso falar agora, mas eu vou falar. Logo eu vou falar, vocês vão ver em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de grande multiplicação, multiplicação da sementeira, como diz lá em 2 Coríntios 9:10. Eu declaro que a sementeira está multiplicando. Receba la manchoria nebia la bassurianda. Abra o teu coração, receba esta palavra em nome de Jesus, que tu és profeta. Deus está te levantando como profeta. Quando chegar na tua casa, você vai emitir as palavras: olha, eu estou com potencial profético. Eu declaro que Satanás está fora daqui. Espírito de falência, bancarrota, ruína, miséria,
está fora deste lugar. Espírito da esterilidade está fora da minha casa, está fora da minha família, está fora dos meus bens, está fora da minha vida material, espiritual, profissional, empresarial, familiar, está fora de todas as áreas da minha vida, porque a cada área da minha vida agora está nas mãos do Espírito Santo, para que sejam áreas férteis, áreas vistosas, que muitos vão ver e vão querer estar junto contigo, porque verão o poder de Deus na tua vida. Muitos vão querer se aproximar e vão dizer, eu quero ir contigo. Muitos aqui, as suas vestes serão agarradas por muitos. As nossas vestes, muitos vão agarrar nas nossas vestes e vão dizer, eu quero ir, eu quero, profetiza sobre a minha vida. Você vai estender as mãos e vai curar, no nome de Jesus, muitas pessoas enfermas da alma, enfermas do físico, enfermas do espírito, enfermas financeiramente, porque vocês não serão mais estéreis, mas serão vidas bem-aventuradas, cheias do testemunho do Senhor, em nome de Jesus. Por isso, estas palavras vêm para aquele que realmente quer ajustar e pôr em ordem a vida, em nome de Jesus. E hoje é um dia importante, hoje é o dia oportuno para que você se acerte com Deus, em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de grande abastança, não mais o justo, não mais o simplesinho, mas o largo de Deus, em nome de Jesus, o tempo de largueza do Senhor. Senhor, eu declaro o aumento do nosso território, eu declaro o alargar das nossas fronteiras, em toda a região vizinha, circunvizinha, além das circunvizinhas, além das circunvizinhas, em nome de Jesus. Nós somos os profetas desta geração, e nós vamos servir esta geração com o coração rendido, aberto, voluntário, e vamos estar disponíveis para Deus. Em nome de Jesus, essas sementes vão prosperar, como foi declarado sobre a semente da mostarda, que se tornou grandes árvores. Então, muitos vão vir se aninhar debaixo de vocês, debaixo de muitos de vocês, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Recebam isso. Pai, receba as sementes. Receba aí no céu, Pai. Em nome de Jesus. Quem está doente aí? Quem está enfermo com dor? Lamassurianda. Pode sentar um minuto. Quem está com dor, quem está com doença, alguma doença, alguma enfermidade, coluna, seja for nervo, musculatura, vem aqui, querido. Quem mais? É nervo? Põe a mão. Você sentia dor? Vai deixar de sentir em nome de Jesus. Dá sua mão. Põe a mão. Eu declaro cartilagem nova. Onde houve o desgaste, ou a porção de osso nova, onde houve o desgaste, ou cartilagem que seja. Agora, eu declaro sobre esta coluna e repreendo todo mal, toda artrose. Pode sair toda lesão, artrose. Em nome de Jesus, está desautorizada toda artrose. E Espírito Santo, vem agora, põe no lugar. Põe, papai, a articulação aí. Onde estava desgastado, Jesus. Preencha, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é o Espírito da criação, da ressurreição, da recriação. Elamassurianda labrafástio. Vai agora, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E toda dor vai embora, hein? Em nome de Jesus, agora.
Espera aí. Põe a mão de novo. Não, deixa ela pôr a mão. Põe a sua mão. Bah. Tem dó, pai. Já foi curado. Hã? Você falou que chegou aqui, estava com dor. Glória a Deus, glória a Deus, realmente. Ó, posso apertar aqui, que eu não sinto mais a dor que eu senti aqui, ó. Glória a Deus, curado. E se eu te disser que você recebeu um preenchimento onde estava desgastado? Estou dizendo. Os ares aqui estão cheios de palavras proféticas. Você tem que fazer uma cara de crente quando eu falar isso. Aí. Você não pode dizer que não foi qualquer coisa, que foi qualquer coisa. Foi uma grande coisa que Deus fez. Não é? Foi mesmo. Viu? Amém? Amém. E ela está toda feliz, alegre. Fala, meu filhinho. Toxicolo? Eu anulo todo o mal, toda a seta do diabo que veio no seu pescoço. Torcicolo, seja o que for, pode sair agora. Todo o mal daí, em nome de Jesus, desautorizado. Todo o mal. Espírito Santo, renova o nervo do pescoço. Aqui. Renova. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Todo menos também. Todo pouquinho que tiver. Qualquer resquício que tiver. Sai todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Agora, completo renovo do Santo Espírito sobre a tua vida, porque ele é renovo. Ele é chamado de renovo. Obrigado, Jesus. Põe a sua mão. Põe a mão de novo. Cadê a dor? Põe a mão. Ei. Tá com medo de quê, pai? Cadê a dor? Não está doendo mais. A mão dela está ungida, hein? Da Jojo. Vamos fazer filha daqui a pouco para ela orar. É legal, eu quero ver isso. Por que você está falando assim? Quando eu comecei, fazia fila para que eu orasse pelas pessoas. Sabia disso? Há 25, 28 anos atrás. Ficava até 2 horas da manhã orando. Fala, que você tinha? Cadê a Giovana? Vem cá, põe a mão. Todo mal, inflamação que vem nesse nervo, ciático ou não, sai daí agora. Toda inflamação, em nome de Jesus, eu declaro o renovo no seu nervo. Todo mal já foi embora. E agora o seu nervo está sendo renovado em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Pode tirar a mão. Obrigado, Jesus. Põe a sua mão. Põe a mão de novo. Não estava conseguindo abaixar? Não está sentindo mais nada? Pisa na cabeça do diabo. E agora? Amém, aleluia, amém, amado. Fique alegre, bate palma para Jesus.
Tem que fazer cara de crente assim. Amém? O que você tinha? Onde? Eu repreendo toda infecção nas suas vias respiratórias. Toda infecção sai daí agora, em nome de Jesus. Agora. Hã? Abscesso. Eu repreendo esse abscesso. Essa inflamação que teve. Abscesso é inflamação. Abscesso, sai em nome de Jesus Cristo. Dá sua mão aqui. Põe a mão lá. Abscesso vai sair agora, hein? É agora. Em nome do Senhor Jesus. E venha agora a libertação, renovo. Em nome do Senhor Jesus, na vida da Giovana. Espírito Santo. Agora, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão. Tira a mão. Põe de novo. Fala. Hã? Não tenha vergonha. Hã? Bem, doeu. Doía um pouquinho agora? Tava até dolorido um pouquinho. E agora? Agora não tá nada. Não está nada, porque já foi. Amém, Jô? Aleluia. Glória a Deus. Está tudo bem. Né? Amém. Aleluia. Amém, amados? Very well. Vamos ficar de pé. Você está saindo impregnado de palavras proféticas. Se você não vier domingo aqui dar o testemunho, eu vou atrás de você. Eu saio daqui e vou estar na sua casa. Não, melhor. Eu oro a Deus e peço para Ele mandar os anjos dele para te trazer aqui. Amém? Você dá o testemunho. Glória a Deus. Porque o negócio está sério. O negócio foi real. Você está debaixo dessas palavras. Mas as declare a cada dia, daqui por diante. As declare mesmo. Você tem tudo a ganhar. Você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você tem tudo a ganhar. Glória a Deus. Você está bem, né? Aleluia. Deus está trazendo uma alegria na sua vida nova. Está avivando a sua memória. Você não vai se esquecer mais das coisas boas. Mas as velhas, Jesus levou na cruz. Amém? Receba o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Rebanaste anderés. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja impregnado na sua vida até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus. Amém.